Olá, meus irmãos. Olá, meus queridos. Hoje eu gostaria de partilhar com vocês alguns versículos da Palavra de Deus no livro aos Romanos, versículos de 9 a 15. Diz assim a Palavra de Deus no livro de Romanos: O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Nesses versículos que eu acabei de ler, eu separei quatro pontos. Existem muitos outros que a gente poderia comentar, mas eu preferi marcar só quatro, destacar só 4 pontos, para nós fazermos um breve comentário acerca do que o apóstolo está falando aqui nesse texto. Primeiro de tudo, eu separei o seguinte: amar cordialmente, amar de coração. Porque amar cordialmente tem a ver com amar de coração. E hoje a gente vê o retrato da igreja, analisando a igreja brasileira, analisando a nossa igreja aqui no Rio de Janeiro, a igreja que a gente vê na mídia, a igreja que a gente vê no contexto de frequência, ali no dia a dia. Eu entendo que esse seja o maior desafio para nós, desde os tempos de Paulo, desde os tempos do Senhor Jesus, até a atualidade. Amar cordialmente, amar de coração. Jesus uma vez disse assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, Jesus, antes de partir, ele deixou o maior desafio para nós: amar um ao outro com o seguinte padrão, com um padrão que ele nos amou. Então, aí já está toda uma demanda de uma existência: amar como Jesus nos amou. E agora Paulo vem falando amar de coração. Será que nós estamos de fato amando de coração o nosso semelhante? Esse é um desafio para todo o tempo para a igreja. Então a gente precisa, em primeiro plano, ter a humildade de reconhecer que a gente nunca está amando a contento, nunca está amando de acordo com o que a palavra nos recomenda. A gente precisa ter a humildade de reconhecer isto. Porque por mais que a gente faça, a gente sempre vai estar ainda aquém daquele padrão de Cristo, aquele padrão de exemplo que ele nos deixou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, a gente precisa ter esse reconhecimento, essa humildade e aceitar e encarar esse desafio. E Paulo dá uma dica aqui nesse texto, várias dicas do resultado, das evidências que esse amor pode trazer na vida de quem de fato o pratica. Aí ele fala de ser fervoroso no espírito, servir a Deus, alegrar-se na esperança, ser paciente na tribulação, perseverar na oração. Eu acredito o seguinte, que para a gente chegar e entrar por esse caminho, o primeiro passo é orar. É orar pedindo a Deus a humildade necessária para que a gente busque esse amor. Porque sem o reconhecimento por meio da humildade que a gente não está amando como deveria, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, como que a gente faz isso? É orando, é pedindo a Deus. Então, já entrando nesse segundo ponto, amar cordialmente e perseverar na oração, somente orando. A igreja de Tessalônica, ele diz o seguinte: orai sem cessar. É por meio da oração. A gente não tem outro caminho. Por meio da oração, a oração é falar com Deus, é se dirigir a Ele em palavras, em pensamento, reconhecendo que a gente não ama contento, reconhecendo que a gente não está sinalizando para Ele que a gente tem o mesmo padrão de amor que Ele um dia demonstrou e demonstra sentir por nós. Então a igreja hoje precisa entender isto, que é o maior desafio da atualidade, é o maior desafio da história da igreja: amar com o padrão de Cristo. Se a gente buscar esse amor a cada dia, se a gente lutar, se a gente orar, investir nesse amor, um amor cordial, um amor de coração com o nosso semelhante, a gente vai conseguir
cumprir o que a palavra aqui nos recomenda. Aí eu destaquei 2 pontos que evidenciam de que a gente está amando de fato. Abençoar os perseguidores e chorar com os que choram. Será que a igreja hoje está fazendo isso? Primeiro eu separei o seguinte, e cheguei ao entendimento que se a gente está com muita gente nos perseguindo, a gente precisa fazer uma reflexão. Porque a gente no Brasil tem uma liberdade tão grande. No Brasil, o evangelho não sofre perseguição. Pelo contrário, a gente tem liberdade grande, liberdade total para o evangelho. Esse canal que eu estou aqui conversando com vocês é uma demonstração disso. A gente tem liberdade de proclamar o evangelho de Cristo. Então, se a gente anda colecionando perseguidores, a gente tem que refazer os pensamentos, analisar o que está acontecendo, porque um cristão, sobretudo aqui no Brasil, não pode colecionar perseguidores. Por que a gente está cheio de perseguidores? Mas ainda assim ele disse que se porventura existir um perseguidor, você precisa abençoar. Como que a gente chega a esse status? Como que a gente chega a essa condição? É amando. E como que a gente consegue amar? É orando. É reconhecendo que nós não temos esse amor em nós, que Deus tem um estoque de amor lá no céu para nos agraciar, nos presentear. Mas a gente precisa buscar. A palavra diz, batei e abri-se-vos-á. Pedi e dá-se-vos-á. Então a gente, em oração, a gente precisa, Senhor, me ensine a amar. Eu não estou amando a contento. Né? A gente vê aí muita gente pensando em tantas coisas, a igreja preocupada, e eu aprendi com um pastor, onde eu fiz um curso, que ele disse o seguinte, igreja que vive de evento é vento. E a gente vê aí as igrejas preocupadas, a igreja brasileira, vamos dizer assim, preocupada com tantas coisas, com realizar tantas coisas, e às vezes a gente está deixando a desejar no principal e no fundamental para a existência de uma igreja, que é o amor. O amor padrão Cristo Jesus. Assim como o pessoal brinca aí, né? Padrão FIFA, o amor padrão FIFA é o amor de Cristo Jesus. Então, meus queridos que me ouvem, vamos reconhecer isto. Que a gente nunca está amando a contento. A gente nunca está amando com o padrão de Cristo. E Paulo agora escreve à igreja de Roma dessa forma porque ele via essa necessidade. E por diversas vezes ele sinalizou isso em outras cartas, assim como o Senhor Jesus. Então a gente precisa aceitar esse desafio hoje. O desafio de amar cordialmente, amar de coração. Perseverar na oração. Se existe uma necessidade, uma demanda urgente para nós hoje, para a igreja do Senhor Jesus, é a oração. Né? A maior carência hoje nossa é orar. É reconhecer que a gente é dependente, é reconhecer que a gente necessita da ajuda de Deus, é reconhecer que a gente está sofrendo pressões diversas, que a igreja está perdendo um tanto quanto o foco. A gente vê aí muita gente focada em tantas outras coisas e esquecendo de focar no principal, que é o amor. Né? Paulo falando aos Gálatas, ele diz o seguinte, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Levar a carga um dos outros é abençoar o que vos persegue. Né? Lembrando que a gente não pode colecionar perseguidores. Não é? Mas às vezes surge um ou outro perseguidor, alguém que implica com a gente, que não gosta da gente tem que abençoar essa pessoa. Mas ter a graça e ter a ousadia de abençoar alguém que nos persegue, que nos critica, que fala mal de nós, enfim, somente por meio da oração, somente por meio da humildade, porque a vontade que a gente sente, às vezes, e que a gente tem é de não abençoar ninguém que nos persegue, que nos amaldiçoa, e que mais para frente ele vai falar isso. E eu vou dar continuidade a esse texto mais para frente. Vou até o 21. Né? A gente não sente desejo de imediato de abençoar quem está nos perseguindo, mas a gente precisa ter essa graça. Né? São sinais de um verdadeiro cristão. Amar cordialmente, orar sempre, constantemente, orar sem cessar. Né? Eu tenho procurado fixar isso na minha mente, né? Anotar isso na tábua do meu coração. Eu preciso orar sem cessar. No seu trabalho, onde você for, no início do seu dia, no final do seu dia, né? Em todos os momentos, faça breves reflexões de oração,
pedindo a Deus graça, força para você prosseguir adiante, para que você ame de fato, para que você tenha força para prosseguir adiante. E para finalizar, ele diz: chorai com os que choram. Hoje, será que nós estamos chorando com os que choram? Será que a igreja está chorando com os que choram? Não é? Eu costumo dizer o seguinte, que nós temos abandonado os feridos. A igreja hoje é uma igreja para as pessoas que estão bem. Quem está bem, continua. Quem está bem, fica. Quem está bem, aparece. Mas aqueles que estão afligidos por várias situações adversas, a igreja tem uma tendência, a igreja brasileira, digamos assim, tem uma tendência em ir deixando essas pessoas para trás. Então a gente precisa entender isto, que se tem alguém chorando, a gente precisa sentir. Porque Paulo falando nessa mesma carta, ele compara a igreja. É nessa carta? Agora me deu uma ligeira dúvida. Mas o apóstolo Paulo diz que a igreja precisa ter as características de um corpo. Então, se uma parte do corpo vai mal, todo o corpo precisa necessariamente sentir essa deficiência, essa fraqueza. A igreja precisa sentir assim. A igreja precisa ser assim. Por isso que ele diz: chorai com os que choram. Então fica essa reflexão para nós hoje, do apóstolo Paulo, nos recomendando a amar, nos recomendando a perseverar na oração. Urge, né? É uma necessidade urgente para nós hoje. E cada vez mais a gente vai percebendo isso. Por diversos motivos que eu agora não quero enumerar aqui. Mas a gente que tem maturidade, visão, percebe isto. Né? Esse mundo caminha, né, para a destruição. Tem muita gente achando que vai melhorar. Pelo contrário, a Terra está sinalizando isso para nós, que as coisas não estão melhorando. Em diversos segmentos, em diversos setores, a própria natureza, né, a maldade no coração do homem, guerras, pestes, tudo isso apontam para um fim, né, trágico, apontado e sinalizado pela palavra. Então a gente precisa entender isto e cada vez mais clamar a Deus em oração: Senhor, nos ajude, Senhor, me ajude, não me deixe voltar atrás, Senhor, segura nas minhas mãos. Ah, meu Deus, me ajude. Senhor, olha por minha família, cuida da minha família. Senhor, cuida dos meus filhos. Senhor, cuida dos meus netinhos. Senhor, cuida dos meus irmãos. Me ajude, Senhor, toca nos corações. É isso que a gente precisa fazer. E tem muita gente que precisa preocupada em tantas coisas. Eu volto a dizer, igreja que vive de evento, né? Vamos fixar naquilo que é essencial, irmãos. Vamos fixar naquilo que é essencial, igreja, que é o amor, que é a oração, esses valores, né? Que é o amor demonstrado, abençoando quem persegue, chorando com os que choram, não é? E não abandonando conforme a gente tem feito. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, não é? Que Deus levante homens, que Deus levante mulheres realmente vocacionados em cumprir essa palavra. Tão difícil de cumprir. Como é difícil de cumprir a palavra. E nesses versículos a gente pode sentir um pouquinho dessa dificuldade. O evangelho não é nada de uba-uba. O evangelho digamos assim, é um grande desafio. O evangelho é isso. O evangelho não tem facilidade nenhuma. Não é? A gente vê aqui que apegar-se ao bem, amar cordialmente, né? Chorar com os que choram. Não é? Se a gente parasse um pouquinho para refletir na essência do que está sendo dito aqui, talvez a gente chorasse até mais. Talvez a gente clamasse até mais. Mas a gente muitas das vezes está desapercebido, preocupado, focado com tantas outras coisas. E esquecendo do essencial. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude. E na próxima oportunidade eu vou dar sequência, né? Eu parei aqui no versículo 15. Eu vou continuar do 16 até o 21. Para que Deus nos desperte a cada dia. Primeiro, a amar. Segundo, né, a orar. Mas o segundo está na frente do primeiro. Porque se eu não oro, se eu não peço graça a Deus, se eu não peço a quem pode me dar, quem é que pode colocar amor no meu coração? Quem é que pode colocar carinho, ternura em mim? Quem é que pode colocar humildade em mim? É Deus. Eu não consigo produzir isso. Às vezes a gente produz maldade. Às vezes a gente produz pagar na mesma moeda. Né? E no finalzinho desse texto, que eu vou falar na próxima oportunidade, a gente quer pagar o mal com o mal.
a gente só vai conseguir fazer o contrário, o que a palavra nos está recomendando aqui, se a gente orar. Porque lá no céu tem um estoque de amor, tem um estoque de bondade, tem um estoque de graça, um estoque de misericórdia. Mas a gente precisa pedir a Deus, por meio da oração: Senhor, me ajude, tenha misericórdia de mim. E permanecer nisto. Né? Amanhã de novo: Senhor, me ajude, tenha misericórdia de mim. Senhor, me dê graça, me dê força, me dê ânimo para prosseguir. E Ele vai te ajudar. Aí você vai ter condições de chorar com os que choram. Né? Abençoar quem está te perseguindo. Voltando a sempre falar: não colecione perseguidores, porque nós temos total liberdade aqui nesse país. Se a gente tivesse aí num lugar, né, que fosse uma Filipinas, ou um país aí oriental, lá na janela 1040, né, que a gente conhece, sabe da história, aí sim. Mas no Brasil a gente tem total liberdade de proclamar o evangelho do Senhor Jesus. E se você falar de amor, ninguém vai te perseguir. Se você falar de oração, ninguém vai te perseguir. Se você falar de abençoar as pessoas, ninguém vai te perseguir. Você vai ter total liberdade. Que Deus te abençoe. E que essa palavra fale melhor no seu coração. Né? Vamos orar, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos e que a gente possa prosseguir adiante, sempre clamando a Deus por seu auxílio e por sua infinita misericórdia. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Na próxima oportunidade a gente vai continuar de 16 a 21 desse mesmo texto de Romanos capítulo 12. Deus abençoe a todos.